Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Eu estou fazendo aqui esse momento dessa live domingo à noite. Não marquei com vocês, mas é só para ficar gravado mesmo, tá? Não liga não, que tem gente aqui perto ouvindo música. Mas nós temos aqui um momento rápido para conversar com vocês. Cauã, todos vocês sejam bem-vindos, tá? Sobre algumas dúvidas que têm surgido aí sobre a questão de cuidadores de crianças especiais nas cidades aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, Mato Grosso, enfim. Eu vou falar bem rápido com vocês, porque eu não quero me estender também, até porque essa gravação vai ficar depois disponível no YouTube e também aqui no Instagram, tá? Pessoal, só passando aqui para vocês, tá? O decreto-lei a qual nós estamos aí falando, e o decreto-lei ao qual está em vigência, ele é o decreto-lei número 12.686, 12.686, tá? Procura no YouTube aí, do dia 20 de outubro de 2025, tá? No caso do ano passado. Eu vou aqui exatamente onde fala sobre a questão do atendimento educacional especializado e aonde fala aqui do apoio, tá? Primeiro, o que veio agora a ser obrigatório, necessário para que uma pessoa tenha um cuidador, uma cuidadora? Artigo 11. O estudo de caso constitui-se metodologia de produção, sistematização e registro de informações e estratégias relativas ao AEE, atendimento educacional especializado. Configura-se a etapa inicial necessária para a identificação de estudante público da educação especial. Parágrafo 1º. O estudo de caso é composto pelas seguintes etapas. Primeiro, inciso, identificação inicial das demandas individuais e as barreiras, tá? Análise de barreiras e do contexto escolar, identificação das potencialidades das demandas de apoio ao estudante e definição de estratégias e recursos de acessibilidade para eliminação de barreiras, tá ok? Isso é o que está no decreto 12.686. Então, aqui, o que ele vai dizer para vocês? Do estudo de caso, do plano de atendimento, mas o que eu quero que vocês atentem é do profissional de apoio escolar. O profissional de apoio escolar, artigo 14. Ao profissional de apoio escolar, compete atuar em consonância com o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, na locomoção, no acesso e na participação dos estudantes em todos os espaços e atividades pedagógicas. Segundo, na higiene, na alimentação, guardado o respeito ao corpo e à privacidade, ao tempo e às escolhas dos estudantes. Na interação social e na comunicação, a partir do reconhecimento das diferentes formas de expressão do estudante, da pluralidade de meios e modos de comunicação. Na utilização de eventuais tecnologias e recursos auxiliares desenvolvidos pelo AE, de modo a favorecer o convívio entre pares e a livre expressão dos estudantes nas atividades nos espaços escolares. O profissional de apoio escolar atuará em todas as atividades escolares e deverá reportar-se à equipe pedagógica sempre que fizer necessário. A oferta do profissional de apoio escolar independerá, tá? No segundo, de resultados de diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer documento emitido por profissional de saúde. Artigo 15º. Artigo 15. O profissional de apoio escolar deverá ter formação inicial de, no mínimo, nível médio, formação profissional, que era 80 horas, mudou, né? Se não me engano, eu acho que alterou foi a OEI, não ele. A União colaborará com os estados, distritos federais e municípios para prover formação continuada em serviço de profissional de apoio escolar. Agora eu vou ler para vocês. Estou lendo o que está no decreto-lei, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora eu vou ler o decreto, a alteração, esse é o que eu li, foi o 12.686, e agora a alteração para o 12.773, tá? Que diz assim, o professor que atua no AE terá
a formação inicial que habilite ao exercício da docência e formação continuada para educação especial inclusiva com carga horária de, no mínimo, 360 horas, tal. E daqui é para professores aí, não é isso que nós queremos enfocar hoje. Ao profissional de apoio escolar, compete atuar em consonância com o PAE e com o PEI, que é o Plano de Estudo Individualizado da Criança, que é feito, né, dentro dessa necessidade aí da criança, de acompanhamento da turma ou não, que é o Plano Educacional Individualizado. Artigo 2º. A oferta profissional de apoio escolar será avaliada pelo estudo de caso e independerá de resultado de diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer documento emitido por profissional de saúde. Artigo 15º. O profissional de apoio escolar terá formação inicial de, no mínimo, nível médio e formação continuada com carga de, no mínimo, 180 horas no termo disposto do ato do Ministério do Estado da Educação. Artigo 19. Fica assegurada a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 7º, parágrafo 3º, inciso 1, a linha D, da Lei número 14.103, de 25 de dezembro de 2020. Fica assegurada a distribuição de recursos. Esse decreto entra em vigor 8 de dezembro de 2025. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, tirando algumas dúvidas, e falando com vocês aqui, inclusive, sobre algumas situações que andam acontecendo na cidade de Cuiabá. É notório que foi feito um recadastramento, porque diz que alguns documentos estavam de forma incorretas, algumas pessoas tinham mandado documentos e talvez havia chances aí de algum profissional da educação estar burlando, ter passado na frente, ser favorecido, enfim, tá? Para que ele pudesse estar na frente aí de outro colega de trabalho. Até aí tudo bem, isso é um direito, isso daí tem investigação para isso, cabe provar, óbvio, claro que cabe a prova, se caso existir ou não, até porque os cuidadores passaram por um baita de um seletivo, passaram por um monte de postagem de documentos, alguns perderam até vaga, enfim. Só que isso não vem ao caso. O que vem ao caso é porque algumas falas estão sendo ditas que autista nível suporte 1 não precisa da CAD, que alguns TDAHs ou alguns alunos não necessitam. Tá, eu estou aqui nas minhas mãos com este livro aqui, ó. Este livro aqui é Autismo, Conceito, Diagnóstico, Intervenção e Legislação, Recomendações da Associação Brasileira de Psiquiatria. Este livro aqui, ó. A Associação Brasileira de Psiquiatria, os psiquiatras, né, a Associação Brasileira que publicou este livro aqui. Isso significa que não é qualquer documento. É um documento sério, é um documento ao qual nós precisamos tomar muito cuidado com nossas afirmações, se não for embasado em evidências. Por exemplo, neste documento da psiquiatria, diz inclusive que a ecoterapia é muito utilizada. A ozonioterapia é muito utilizada e são práticas que eu mesmo defendo, mas que não existe comprovações científicas para seu efeito. Ok? Mas, professor Rogério, o senhor mesmo já fez vários vídeos falando da ecoterapia, da importância. Claro que eu acredito que é importante, porque eu, particularmente, vejo muitos bons resultados em alunos que praticam a ecoterapia. Mas, porém, entretanto, não existe uma comprovação científica em evidências. As ciências, ela precisa basear em evidências científicas. Não que eles não recomendam, eles dizem que não tem uma comprovação científica. Assim como eu digo sempre para alguns colegas, da aromoterapia. Procura no canal Professor Rogério. Vocês vão entender que alguns aromas
inclusive a própria doTERRA, a lavanda, é muito indicado para crianças e para qualquer tipo de ser humano que precisa. Olá, Miriam, seja bem-vinda. Miriam, seja bem-vinda. A Miriam? Quem é a Miriam? A Miriam, já tive muitos alunos com este nome, né? Mas Miriam, seja bem-vinda, tá? Se identifica, por favor, qual das Miriam, que eu tenho bastante aluna com este nome. E o que acontece? Eu particularmente acho que não deve jamais deixar de ter a ecoterapia. Só que dizer através da lei que aluno A ou B não precisa de uma cuidadora, porque ele é o nível de suporte. Ah, Miriam, que lindo que estudou comigo. Saudade de você, Miriam, não sabia que era você não. Deixa eu só ver se minha esposa tá por aqui. Deixa eu fazer um pedido para ela. Se ela consegue achar lá naquela prateleira, lá em cima do nosso fogão, ali em cima tem uma cristaleira. Tem uma caneca que a sua mãe me deu, Miriam. Que bom saber que é você. Tá com a fotinha dela, eu tô até de vermelho. É uma dessas canecas de tomar café, tomar água. Que saudade de você, espero que você esteja bem. Miriam, que saudade de você. Falávamos de você esses dias atrás. Então, o que acontece? Todos nós sabemos que o que depende do cuidador não é, o que depende da CAD não é apenas o laudo. O que depende da CAD é a necessidade comprovada da CAD em sala de aula. E a própria lei diz que não depende de laudo. O próprio decreto-lei não é uma lei, o próprio decreto-lei. Tá aqui, obrigado. Olha, Miriam, lembra que você me deu de presente? Olha você e eu aqui, ó. Faz tempo, né, Miriam? 2022. Guardo com todo carinho, Miriam. E aí, o que acontece? Todas as vezes, Leia Raquel, seja bem-vinda. Todas as vezes que a equipe gestora, a equipe de professores da escola entender que aquela criança precisa de ajuda, porque muitas vezes é o aluno que ele pode entrar em crise, é o aluno que ele não é um aluno com problemas comportamentais, mas ele pode e deve sim ter apoio. E aí, alguém me disse que já algumas pessoas estão fazendo como alguns seletivos ocorreram, inclusive em Várzea Grande, que a CAD vai voltar para a sala e vai ficar com 3, com 2. Então tá, vamos lá. No seletivo, quando foi feito em algumas cidades, como foi o exemplo de Várzea Grande em Mato Grosso, já estava no próprio seletivo escrito ali, em um dos seus parágrafos, vamos assim dizer, esta possibilidade de que, se o aluno fosse o aluno que não necessitasse tanto de apoio, que esta CAD, esse cuidador só muda de nomenclatura, é pai, é PAP, é CAD, é TDE, é T não sei das quantas, enfim. Tá ok, muito obrigado, Miriam, tá, eu vou agradecer você. Essa CAD, ela ela pode ser usada para até 3 pessoas, tá? Mas como que nós vamos ter um retorno para que essa CAD possa ou não comprovar que aquele aluno precisa ou não de ajuda? Como eu já tive. Aluno TDAH, aluno autista, até a nível de suporte 1, que eu mesmo falei, olha, ele não precisa de ajuda. Não é que eu falo, já não vou dar para ele ter autonomia. Não é isso. Foi dada a CAD, na escola tinham outras pessoas que precisariam daquela CAD. Então, o que aconteceu? Eu mesmo fui uma das pessoas que falei, olha, ele não precisa, pode deixar comigo, ficar tranquilo aqui que ele não precisa. Só que, aqui no decreto-lei, diz que as pessoas precisam, ou o Estado estaria formando as pessoas. Quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Melo, tenho 41 livros lançados na área
na maioria na área de educação especial, 9 pós-graduações na área de educação especial. Então, o que acontece? Eu conheço e sei trabalhar com aluno de uma forma, apesar de mesmo assim eu ter supervisão. Eu sou interventor ABA, participo da Academia do Autismo, acompanho as supervisões. Eu sou psicanalista, participo, sou da Associação Brasileira de Psicanálise, acompanho as supervisões e isso me custa dinheiro, eu pago. Não é de graça, eu pago. Para que eu possa saber como agir meu aluno e até ajudar um colega. Mas a maioria dos colegas não tem essas formações. Até porque quando eu estou na escola, eu estou ali para ser professor de uma turma e não psicanalista de um aluno terapeuta de uma criança. Então, eu posso até ajudar a orientar, porque para fazer um trabalho com uma criança, quem está aqui na live, ou vai assistir depois sabe, precisa fazer um trabalho sério, fazer uma anamnese. A psicanálise usa uma forma de anamnese, a psicopedagogia, outra forma de anamnese. Porque as abordagens são abordagens diferenciadas. Se não assim fosse, quando a criança recebesse ali o laudo, não sairia dizendo assim que precisaria de um atendimento multidisciplinar. De um psicólogo, de um psicopedagogo, de uma TO, de um interventor ABA, de um fisioterapeuta. Ele passaria tudo só para o psicólogo resolver. E não é assim que funciona. Então, como que eu acredito que deveria ser o ideal? Eu trabalhei em Várzea Grande, e o tempo que eu trabalhei em Várzea Grande como assessor, depois responsável por salas multifuncionais, e fui assim trabalhando, o que que eu fazia? Eu ia até as escolas. Indo até as escolas e percebendo que aqueles alunos, eles tinham, porque já tinha pai que falava, olha, eu acho que meu aluno não precisa mais de cuidador não. Ele vai ao banheiro, ele já conseguiu entender, já conseguiu adquirir uma evolução. Por quê? Porque havia formações específicas para como aquele aluno poderia avançar ou não, com acompanhamento e responsabilidade. Ninguém é milagreiro. Nós não somos milagreiros, não podemos esperar que CAD sejam milagreiras. Aqui diz que o Fundeb está aí para dar formação, que o governo federal daria formação continuada. E não é nós pegarmos a criança e falar, não, volta para a sala e o professor resolve com você. Somente este ano, nós temos relatos, eu vou falar só de 2026, esquece o restante dos anos, porque se eu contar aqui a live não acaba hoje. Mas eu já observei, somente neste ano, a quantidade de inúmeras vezes que professor CAD foi agredido com soco, chute e pontapés em crise até por alunos chamados de suporte 1. Nível de suporte 1. Então, não quer dizer que o nível de suporte não requer o cuidador. Também não quer dizer que não haja possibilidade de ter uma CAD para 2 ou 3 crianças. Em nenhuma hipótese. Eu não sei se isso daí estava no seletivo. Se isso constou no seletivo, essa possibilidade. Se constou, sim. Mas aqui, no decreto-lei, onde garante o Fundeb, onde garante formação continuada, que até agora, que eu saiba, não estou vendo formação continuada. Porque, gente, o que acontece? As pessoas estão pegando... Gente, eu tenho vários livros lançados, procura na Amazon. Procura no canal Professor Rogério Mário, você vai assistir muito vídeo meu. E pode colocar aqui. Se tem algum vídeo que está errado, se eu estou fazendo alguma orientação errada. Porque eu estou embasado dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, dentro da intervenção ABA, da formação ABA, e dentro da Academia do Autismo e das Academias Brasileiras de Intervenção por Análise do Comportamento Aplicada, dentro da Associação Brasileira de Psicanálise, quando é preciso. Então, as minhas orientações que eu faço é baseada dentro daquilo que ocorre dentro do dia a dia. Então, não tem charlatanismo aqui. E eu tenho vários livros lançados. Mas eu acreditar que porque eu estou fazendo uma orientação ali vai ajudar, mas somente aquela orientação é suficiente para que uma CAD saiba cuidar de uma criança em crise, saiba orientar uma criança, saiba acompanhar uma criança, isso daí não existe. Eu não posso ir ali numa livraria. Eu tenho aqui, ó. Se você olhar para cá, dá uma olhada aqui, ó. Só aqui, ó. Ó. Você tá vendo aqui? Só aqui.
são mais ou menos o quê? 12 livros sobre autismo. Só aqui, fora os que eu tenho ali. Então eu vou estudando, eu vou publicando também, mas isso é algo que você tem que fazer como fosse um curso de culinária. Desculpas que eu não sou muito bom às vezes de comparação, mas é preciso pegar o aluno, o profissional, fazer uma simulação, fazer um acompanhamento, falar para dar dicas para o cuidador observar na sala, se a sala está cheia de estímulos, se a sala tem muito estímulo, se é cheiro na sala que está estimulando a criança, se é barulho dos ventiladores, se é o ar-condicionado. Eu já falei isso em outras lives para vocês, que já tive aluno já, que somente dele olhar para o ar-condicionado, ele saía correndo, ficava tremendo, apavorado. Até muita pesquisa foi descobrir que ele tinha se apavorado porque um ar-condicionado tinha estourado na casa dele, enfim. Então, voltando aqui ao assunto, só para finalizar, que eu já falei que seria rápido essa live, tá? Live não, é só um vídeo gravado, depois você assiste. Em nenhum momento aqui está dizendo o suporte 1 não precisa, o TDAH não precisa, o TOD não precisa. Até porque a criança TOD, o TOD, transtorno opositor desafiador, ele é um transtorno que precisa muito. E outra coisa, se o governo federal, no decreto-lei, garante o valor, por que está a dificuldade em pagar as CADs? Tudo bem, são 3.500 CADs, tudo bem. Mas vocês perceberam quantas crianças neurodivergentes nós temos na rede? 3.500 CADs chegam a 20% de crianças? Chegam? Tô perguntando, não estou afirmando nada. Chega a 30% não, das crianças? Na minha sala eu tenho uma. E 31 alunos. Então, neste caso, nós precisamos sempre observar, até porque tem colegas que estão sofrendo. Sim, tem colegas que têm 2, 3, 4 CADs dentro da sala de aula. Só que por quê? A turma tem 28, 29 crianças e colocaram 4, 5 crianças neurodivergentes que precisam dentro da mesma turma. E não tem escola ali ao redor, próximo, que possa pelo menos remanejar para aliviar para aquela professora. A professora tem que estar trabalhando com 4, 5 P's. Tem que trabalhar com as CADs dentro de sala de aula e muitas vezes pede para estar observando o Luciano Lacerda, professor Rogério Melo, Fábio, como que é? Maíra, né? Maíra, lá que é do Instituto Singular. Por quê? Porque tem que estar se virando por conta própria. Não, mas nós temos educação especial. Gente, educação especial não dá conta de fazer tudo isso sozinho. Se não tiver, não é assessor para cobrar. Se não tiver gente para ir fazer as orientações necessárias, não dá para fazer no lugar, só faz por polos. Regional Sul, vamos falar, olha, uma criança... Não é assim que faz na Lei Lucas? A criança engasgou, faz assim. A criança passou mal com a moeda, faz assim. A criança se afogou com leite, então você faz assim. Olha, incêndio, você faz dessa forma. Não é assim que é feito os primeiros socorros? Por que o treinamento para as CADs, para as crianças em crise, não pode ser feito da mesma forma? É a minha dica para vocês. Pessoal, isso é sério, isso precisa ser revisto. Prefeito Abílio, o senhor é pai de criança também neurodivergente, até o ponto que eu entenda. É uma pessoa muito sensível a esta causa, e o sofrimento de muitos professores, o sofrimento de pais, de mães, não podem, em nenhum momento, ser baseado dentro de gastos, sendo que o próprio decreto-lei diz que o governo federal está enviando via Fundeb. E o Fundeb é lei, o Fundeb existe, e é preciso, de todas as formas, ser gasto para profissionais e para atendimento com essas crianças. Então, qualquer dificuldade, prefeito, a Câmara também precisa estar junto, a sociedade está junta, os pais e mães atípicos estarem juntos, para que as crianças e profissionais
possam ser bem muito atingidos. Que eu vejo muita denúncia contra o profissional. O profissional deixou a criança fugir. O profissional deixou a criança pular o muro. O profissional deixou... Mas Deus sabe, e as escolas, o quanto muitas vezes profissionais têm apanhado calado, sofrido calado, apanhado, levado tapa, chute, socos, e têm permanecido calados, para não atrapalhar, para não incomodar, para garantir o emprego. Mas isso não pode continuar dessa forma. Isso daí precisa ser levado, não é que não é levado a sério, mas precisa ser levado mais ainda ao pé da letra, na hora de tomar muito cuidado de retirar CADs de algumas crianças, para que não haja uma situação bombástica dentro da capital de Mato Grosso, da cidade de Cuiabá. Ok? Fique com Deus, forte abraço, assista essa live, professor Rogério Melo, e estamos aqui buscando sempre o melhor para nossas crianças. Fique com Deus.